Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Iniciado a semana com muita alegria, muita satisfação. Estamos aqui mais uma vez para trazer aí mais informações sobre a nossa imersão que acontece dia 20 e 21 de agosto. E a nossa convidada, que é a Viviane Guerra, já está por aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E vamos aí batendo um papo aqui, conversando, até que mais pessoas entrem, para a gente trazer hoje o assunto da liderança novamente, com a nossa expert no assunto aí, que é a Viviane Guerra. Boa noite, Jéssica, boa noite, Bernardo, sejam bem-vindos. E estamos aí mais uma vez para falar sobre a liderança assertiva. Boa noite, Matheus, seja muito bem-vindo. A nossa convidada já está por aqui e nós vamos chamá-la para a gente já dar início nessa live de hoje, tá bom? Então vamos lá, Viviane Guerra. Chamando a Viviane. Viviane, não tá dando certo não. Pede a participação aí para mim, por favor. Vamos lá, nossa convidada Viviane Guerra já está entrando. E enquanto isso eu peço para vocês que estão aqui, né, clicar nessa setinha aí no aviãozinho e convidar os seus amigos, os seus colegas de trabalho, aquelas pessoas da sua família que você sabe que precisa desenvolver o papel como líder, né? O colega já está entrando, nossa convidada maravilhosa, que é a Viviane Guerra. Oi, Vivi. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Que alegria. Tudo bem. Que bom estar aqui de novo com você. Que bom, a satisfação é toda minha, é toda nossa, que estamos aqui em Araxá aguardando a sua presença para você trazer para nós esse conteúdo maravilhoso aí que você multiplica dentro que é aplicado dentro das grandes multinacionais do país, né? Miliane, boa noite. Então, gente, vou pedir a gentileza, antes da Viviane se apresentar, que vocês cliquem aí no aviãozinho e compartilhem com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele familiar, com aquele colega de trabalho que precisa saber um pouco mais sobre a liderança. Né, Vivi? Nós estamos aproximando da nossa imersão e mais próximo ainda da imersão, nós temos uma aula super, super bacana que vai acontecer quinta-feira, dia 11, onde você vai dar um spoiler aí do que vai acontecer na imersão, né? Quem é a Viviane? Exatamente. Conta para o pessoal aí quem é a Viviane que está aqui com a parceria com o Instituto Cátia Paiva em Araxá. Pois é, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou aqui de Uberaba, né? E a minha experiência aí nesse universo corporativo já passa aí dos 20 anos, né? E eu vivenciei diversas culturas empresariais, né? Passei pela área de sistemas de informação, serviços de TI, tecnologia, né? E fiz carreira numa multinacional na área de tecnologia. E depois disso, né, eu entendi que era a minha grande paixão, né, desenvolver pessoas, né? E toda aquela experiência e os estilos de liderança que eu via que funcionavam e outros não funcionavam tão bem, né? Através dos líderes que eu participei, convivi nos projetos, né, nas equipes, enfim. Eu vi vários estilos de liderança, eu vi vários comportamentos que eu comecei a observar e falar isso é bom, isso não é. E a gente vai amadurecendo, né, Kátia? A gente se coloca no mercado e aí eu fui, né, amadurecendo o meu trabalho com essa parte do desenvolvimento humano e com isso
né? Eu trouxe toda essa bagagem, essa vivência aí que eu pude observar dentro das empresas e acreditando num modelo muito específico de liderança em determinados valores, comportamentos, atitudes. E comecei a querer ensinar isso, né? Porque eu vi o tanto que isso era poderoso. Então, se tornou uma grande paixão, né? Falar sobre liderança e principalmente ver o resultado dos meus clientes, né? Aplicando as técnicas de liderança, principalmente em momentos tão desafiadores aí, como é esse, né? Que a gente passou aí por uma crise muito intensa devido à pandemia. E a gente vê o tanto que o líder bem preparado, o líder que ele está mais capacitado, né? Que tem mais recursos. E quando eu falo de recursos, eu falo de recursos internos mesmo, de competências e habilidades desenvolvidas, ele conseguiu ali responder mais rapidamente, né? Então é acreditando em tudo isso, né, que a gente vem com essa proposta de educar os líderes através do nosso trabalho. Que maravilha. E é muito gostoso quando a gente vivencia e ama, tem paixão por compartilhar aquilo, né? Que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né, Vivi? Com certeza, né? E eu falo, Kátia, que cada cliente que passa por nós, cada aluno dos nossos programas, né, a gente acaba aprendendo, porque é uma troca muito grande. E tem coisas que eu vivi que você nunca viveu, tem coisas que você viveu que talvez eu nunca nem tenha ouvido falar. E assim é com cada turma, com cada líder que a gente encontra, né? Então, às vezes vem questionamentos assim, a gente não dá uma resposta pronta. Então vamos pensar junto, aprender junto e desenvolver juntos, né? Maravilhoso esse network, sem dúvida, né? Com Vivi, certeza. não há como negar que para as empresas alcançarem sucesso, é necessário elas contarem com o engajamento dos colaboradores. E esses colaboradores precisam ser engajados, motivados, e eles seguirem os mesmos objetivos da empresa. O líder tem desafios para manter essa turma engajada, motivada e comprometida com os resultados? Tem. Olha, é um dos maiores desafios, né? É que, na verdade, não se trata só do engajamento, mas se não tem engajamento, não adianta ter nada além, né? Então, o engajamento, ele é primordial, né? Então, essa vontade que o líder desperta, né, nas pessoas, em querer fazer e ver as pessoas comprometidas, sem isso, a engrenagem não roda, né? Não funciona. Então, conquistar esse desejo de querer fazer é um desafio, né, Kátia? Porque a gente não fala só de conhecimentos técnicos, né? Para um indivíduo se dedicar, engajar, entregar resultado, são N fatores e muitos desses fatores são emocionais e comportamentais. Então, eu acho que o grande desafio das lideranças é exatamente ter esse olhar sobre o que faz os indivíduos, as pessoas, os colaboradores, o meu empregado, o meu colaborador engajar, o meu funcionário engajar, né, no trabalho. E aí, se ele não tem essa visão, né, do que faz as pessoas se movimentarem, ele não vai conseguir liderar, né? Isso, com certeza. E é muito importante esse líder se desenvolver para ele se virar um expert, né? No desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento humano, né? E você acredita que o líder, dentro da imersão da liderança assertiva, ele vai ter técnicas e ferramentas para isso? Muito. Kátia, sabe o que eu costumo falar? É que quando os líderes vêm para esse programa, eles têm contato com um tipo de conhecimento que muitas vezes ele nunca viu, né? Ou ele não teve a oportunidade de aprender, de estudar sobre aquilo. E é um ledo engano quem pensa que para aprender a lidar com gente, eu vou precisar passar 5 anos de uma faculdade de psicologia. Uma vez me falaram isso, né?
Então, essa não é a realidade do mercado. E a gente precisa trabalhar todos esses líderes que muitas vezes eles assumiram a posição de liderança por se destacarem tecnicamente, né, Kátia? Então, como que a gente faz para que esses líderes aprendam e tenham a oportunidade de se desenvolver, né, através de uma liderança, né? Porque, na verdade, ele já está ali. O desafio do liderar já está na mão dele, né? Como se diz, a batata quente já está na mão dele, Já tá né? na mão Então, dele. ele tem que correr contra o tempo, né? Aprender novas habilidades, aprender a lidar com o time, lidar com pessoas, responder tecnicamente, enfim, são muitas nuances para ele cuidar ao mesmo tempo. Então, eu falo que é até uma questão de prudência, né, Kátia? O líder se antecipar, o líder buscar esse desenvolvimento, esse conhecimento, né, antes que a situação vire um caos. E a gente sabe que a maioria das pessoas que vêm nos procurar, né, Kátia, elas já vêm assim, eu já estou na posição de liderança e eu já preciso fazer alguma coisa urgente, né? É isso mesmo, ô Vivi. E essa união de colaborador com o líder, ela é muito importante para buscar esses resultados que a empresa confia tanto nessa liderança, né? E através dos comportamentos e que vai desenvolver todas as características que as pessoas precisam desenvolver, que é a comunicação, que é o engajamento, o trabalho de equipe, né? E o que mais que eles podem estar desenvolvendo aí na sua opinião? A gente sempre vem falando, né, que o líder ele tem que inspirar, né? Eu vejo muitos donos de negócio e gestores que eles verbalizam isso, eles sabem disso, o líder tem que inspirar. Mas ok, como é que inspira? O que eu faço na prática que me leva a gerar e provocar uma inspiração no outro? Então, não existe um comportamento único, né, Kátia? O que existe é um conjunto de habilidades, de crenças, de técnicas que você vai aplicando e construindo no seu dia a dia, que vai fazendo com que essa conexão que você falou, né, entre o líder e o liderado, entre o líder e o time, que vai fortalecendo esse laço, essa união, essa relação de confiança, né? E que isso acaba repercutindo no engajamento. Então, se o líder ele não tem essa habilidade de criar conexão e de desenvolver as pessoas, ele vai ficar patinando aí por muito tempo, né? Então, eu acreditaria muito nessa habilidade de construir as relações de confiança associada com o desenvolvimento, a capacidade de desenvolver as pessoas, e que é um grande desafio, né? Muito, um grande desafio para os empresários, porque hoje o papel do empresário, às vezes, ele não é somente acompanhar os líderes, é acompanhar a produção e a gestão do negócio, né? Ele tem que tomar conta do estoque, ele tem que tomar conta das vendas, ele tem que tomar conta dos papéis contábeis, tá super ciente com relação aos impostos e tudo, porque senão o prejuízo é muito grande. Né? Então, ele tem que tirar tempo para fazer a gestão do negócio dele e confiar nos líderes. Exatamente. Por isso que o mercado, Kátia, ele demanda muito essa habilidade, né, dos profissionais que estão em posição de liderança, né, que eu tenha capacidade de desenvolver as pessoas do time. Por quê? Porque ela vai me tomar meu lugar? Não, porque hoje, se a sua empresa está em expansão, você vai demandar novos líderes, isso é fato. E outra coisa também, quando a empresa ela começa a criar novas oportunidades, é natural que as pessoas cresçam, né? E quem é que vai substituir você? Se você está aí liderando um time, Kátia, abre uma posição superior. Aí você fica assim, não, eu não posso, porque ninguém vai ocupar meu lugar. Ninguém vai dar conta. Ninguém preparou. Sim, né? Então, isso impede um crescimento, uma ascensão de carreira. Isso impede, muitas vezes, o gestor, ele tem muita dificuldade, o dono de negócio, ele tem muita dificuldade de
deixar a responsabilidade na mão do outro. E aí ele começa a centralizar tudo nele. E ele vai esbarrar também nesse crescimento. Ele não vai conseguir crescer de forma saudável, sustentável. Então, ele, de toda forma, precisa urgentemente ganhar essa habilidade, essa musculatura de desenvolver as pessoas no negócio dele. Não tem caminho. Para quem quer crescer, não tem caminho. E assim, até falei, usei essa expressão na live passada, mas eu acho que nós estamos no momento onde as pessoas precisam demais de desaprender para reaprender de forma mais assertiva, acelerando os resultados, não levando tanto tempo para poder alcançar aquilo que almeja, que é algo assim mais rápido, né, Viviane? Tudo é um tanto complexo, né? Quando o líder não enxerga caminhos e alternativas, porque ele nunca nem ouviu falar dessas estratégias, ele para diante de uma situação, ou ele não vai agir por não saber, ou ele vai tomar decisões erradas, né? Então, precisa, Kátia, precisa desenvolver habilidade, precisa trabalhar a mentalidade, sabe? E precisa desaprender, porque muita coisa que antes funcionava, já não funciona hoje. Então, a gente vê vários líderes, né, que vêm para as nossas formações, líderes aí que já estão há anos no mercado, e eles se abrem para essa possibilidade de me reciclar. Porque eles entendem que ou eles se reciclam, aprendem a lidar com o que hoje é necessário, o que hoje o mercado demanda, ou ele vai ficar para trás. Isso mesmo, vai ser substituído depressinha. E tem uma coisa, né, Viviane? Hoje a gente vê muito o indivíduo buscar sua qualificação, buscar o seu desenvolvimento, né? Porque essa autoconsciência do líder de saber quais são os seus valores, ter a clareza da sua identidade, saber lidar com as suas emoções, saber planejar as metas, os objetivos que a empresa entrega para ele, saber escalar aquilo ali, fazer um plano de ação junto com os seus liderados, isso é fundamental. E a gente tem visto muito isso, né? Sim. Kátia, deixa eu te comentar uma coisa muito pessoal, muito curiosa, né? Que eu vi aqui hoje. Não, hein? Eu quero contar para o pessoal aqui que está acompanhando a gente, para vocês verem como é que, assim, como que as coisas acontecem na prática, né? Eu sempre estou pesquisando coisas sobre liderança, né? Então a gente está sempre em contato com as pesquisas, com as publicações. E eu vi um dado muito importante que falava que os profissionais que buscam conhecimento de liderança, eles têm um perfil mais narcisista. E quando a gente olha, e aí você começa a fazer muito sentido, porque o narcisista, ele tem aquela crença de que ele é bom, né? De que ele é capaz, que ele é o todo-poderoso, ele é o melhorzão, né? E ele se acha muito bom, e por isso eles crescem. Mas por quê? Né? A gente olha para dentro das organizações e a gente vê pessoas que têm uns perfis bem específicos assumindo posições de liderança. Por quê? Porque essas pessoas, elas acreditam, né, que elas dão conta de desafios, sim. E elas vão atrás de conhecimento e elas enfrentam com coragem ali os desafios que vêm. E aí a gente vê profissionais assim, muito qualificados, de muito valor, né, ética, responsabilidade, comprometimento, que às vezes não ganham esse destaque. Agora, o que acontece? Eu falo, liderança é para a vida, carreira e negócios. Então, uma postura de liderança, independe de onde você está, ela vai ser muito bem-vinda. Se você está numa carreira excelente, ela te abre portas para você crescer. Se você está num negócio, você ganha uma confiança das pessoas. É muito legal, sabe, Kátia? Quando a gente vê as pessoas falarem para o líder assim, eu sinto confiança em você, eu vou junto com você porque eu confio em você, sabe? E como que se conquista isso? Então tem uma série de atitudes, comportamentos e estratégias que se você não conhece,
provavelmente você não vai usar. É lógico que a gente tem líderes natos, né? Que eles trazem essas posturas e comportamentos, mas eles às vezes nem prestam atenção que aquilo realmente trouxe um resultado muito bom. Então, de qualquer forma, até quem tem a liderança nata, ele ter a consciência do que ele faz e por que aquilo funciona, isso vai potencializar mais ainda a liderança dele, né? Sim, com certeza, Viviane. E ele vai saber fazer uma avaliação muito crítica sobre os seus comportamentos. E todas as pessoas que hoje conseguem se avaliar, eles percebem onde ele precisa desenvolver. Só que, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de convencer as pessoas de que elas precisam se qualificar, que elas precisam dar essa abertura para elas mesmas, né? Se expandir a consciência, se relacionar com o outro, aprender formas diferentes de fazer as mesmas coisas para obter resultados mais rápidos. A gente vê muito hoje as pessoas sair, né, do compromisso de buscar esse autodesenvolvimento para ficar no mundano, né, nas diversões, às vezes esquivando da realidade de vida, né? Você falou da busca da pessoa buscar o próprio desenvolvimento. Sim. E hoje, conversando com uma empresária, ela precisa de ajuda e ela estava muito desestimulada a investir no time, porque ela já investiu muito. Então, assim, algum erro pode ter sim ali naquela liderança, mas o que a gente mais vê os pequenos negócios, né, principalmente, esbarrando com o perfil de profissionais que não têm postura de liderança na carreira. Então, acaba se tornando muito pesado quando o empresário investe e as pessoas não respondem, porque elas não adotam postura de liderança. Sim. Agora, eu sempre fui do seguinte pensamento: eu nunca fiquei esperando, Kátia, que a empresa ela investisse em mim. Eu sempre busquei, porque se o objetivo é meu, se a empresa quer investir em mim, beleza, eu aceito. Não quer, eu vou buscar, eu não vou esperar ninguém, né, determinar se eu posso ou não posso, se eu mereço ou não mereço. Eu mereço. Eu, Viviane, eu mereço. Então eu vou fazer por mim, não é só pela empresa, é por mim. Sim, a sua e aí eu abro portas. E eu abro portas onde eu estou, na empresa onde eu estou, e eu abro possibilidades até para fora. Eu me torno um profissional muito mais valioso. Então, para vocês que estão aqui hoje, né, eu falo para vocês, estimulem as pessoas a buscarem por conta própria. Não ficar esperando patrão nenhum injetar dinheiro ali num treinamento para você. Porque essa é a primeira postura que você deve ter se você quiser fracassar na sua vida. Agora, quando a gente vai para cima, busca conhecimento, busca treinamento, busca qualificação, ninguém te segura. Porque, Kátia, podem te tirar tudo. Podem te tirar o cargo, podem te tirar seu CNPJ de você, podem te tirar seus instrumentos de trabalho, mas o conhecimento ninguém te tira. Ninguém te tira, né? Então, precisa dessa postura, né? Eu falo que o mundo, o Brasil, para superar qualquer crise, precisam de pessoas capacitadas, precisam de pessoas fortes. E a gente só se torna forte quando a gente busca o nosso desenvolvimento, né? Então, eu vejo muito, e eu tenho aí uma impressão que nos próximos 10 anos aí nós vamos ter muito desemprego, assim, mas é muita gente parada mesmo, porque as máquinas, os robôs estão substituindo cada vez mais. Sim. E a gente percebe que no Instituto Cátia Paiva tem um RH, a gente percebe que existem as vagas, que existe mercado para todas as profissões, mas está faltando capacitados. Pessoas que queiram se desenvolver para ocupar alguns cargos. Isso é muito real, né, Kátia? E é o que você disse aí, que a empresária que você atendeu hoje está enfrentando. São pessoas que não se permitem aplicar aquilo que ela aprendeu. Eu ouvi uma vez na minha vida, num treinamento,
quando eles disseram: a gente está aqui com a nossa responsabilidade de ensinar para vocês. Vocês estão com uma apostila e nós vamos passar por esses dias estudando, aprendendo e desenvolvendo. Agora, o comprometimento de sair daqui, colocar essa apostila debaixo do braço, estudar ou guardar ela na gaveta é seu. Exatamente. O que você faz com aquele conhecimento é uma decisão sua, só sua, né? Totalmente. A gente está aqui com um parceiro de trabalho também, o Mauro, trabalha nessa parte de inteligência emocional, comportamental, né? Sim. E é muito isso, né? A gente olhar para... Porque as pessoas têm... Às vezes pensam, quando a gente fala de desenvolvimento, eles lembram somente do desenvolvimento técnico, né? E quando eu falo de liderança, liderança é comportamento. A maior parte de tudo que eu ensino é sobre estratégias comportamentais que você precisa ter. E se o indivíduo ele se preocupa só com o técnico, ele não vai ter postura de liderança. Ele não vai ter habilidades e competências para que ele consiga trazer todo aquele conhecimento técnico e colocar em prática. Então não adianta, né, falar assim, esse negócio de autoconhecimento, às vezes as pessoas são mais pragmáticas, né, pessoas mais objetivas, mais diretas, elas não querem olhar muito para isso. Só que se você não olha para o seu desenvolvimento comportamental, você pode ter uma pilha de currículo, um currículo gigantesco, uma pilha de certificados, que você não vai conseguir pegar aquele conhecimento e colocar ele na prática. Ou se você coloca, você vai ter problema de relacionamento, meu amigo. Então não adianta buscar só conhecimento técnico. E hoje a gente vê que essa inteligência social, ela manda muito mais. Hoje a gente sabe das empresas o tanto que o RH trabalha com seleção, né, Kátia? O quanto que a RH hoje olha muito mais para os aspectos, né, de perfil, comportamento, potencial, do que para o técnico. Uma vez eu lembro de uma profissional que ela tinha um currículo exemplar. Era MBA de um monte de coisa, né, anos e anos trabalhando em projetos, mas olha como é a postura dessa pessoa dentro de uma equipe. Olha quais são os resultados que na prática ela entrega. E aí quando você olha para o lado, né, do autodesenvolvimento, autoconhecimento, gestão comportamental, inteligência emocional, é zero. É zero. E aí essa pessoa não tem valor para o mercado. O currículo dela pode ir lindo, passar em um monte de processo seletivo ali no início, mas vai ser aquele tipo de profissional que entra, mas a empresa não consegue reter. Porque olhou só para o técnico, não olhou para a parte comportamental. Você me trouxe um insight aqui agora da comunicação dentro das empresas. O quanto é importante o líder conhecer sobre a comunicação não violenta. Para ele deixar de ser arrogante, né? Para ele deixar de ser prepotente, para ele ter uma comunicação mais amorosa, né? Para ele ter o time mais próximo dele, porque o arrogante, ele com certeza afasta as pessoas dele. Deixa de ter aquela personalidade inspiradora, né? E a gente sabe que tem uns perfis aí que tem muita facilidade. Se você fala assim, você teve uma comunicação violenta. Eu não, tá doida? Né? Então, aí a gente pode até trazer, né, Kátia, o conceito da janela de Johari, porque todo líder, ele tem o seu ponto cego. Né? E o que é o ponto cego? É aquilo que eu não percebo, mas o outro percebe. E todo líder tem. Então, o que a gente faz dentro da nossa imersão, dentro do programa, é pegar a luz e jogar nessa escuridão, onde o líder não enxerga qual é o problema. E ali vem, né, esses momentos de chave, de virada de chave, que o pessoal fala assim, nossa, esse treinamento mudou minha vida, esse treinamento mudou meu casamento, esse treinamento mudou a forma como a equipe relaciona comigo. Por quê? Porque ele não enxerga o problema. E a gente só consegue ajudar esse líder se ele está em contato com a gente. Ele está ali para a gente olhar, né, para a escuridão dele e jogar a luz ali.
dentro dessa escuridão. É isso mesmo. E essa imersão com essas técnicas diferentes, eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas, claro, né, Viviane? Aquelas que se permitem, né? Porque quando a pessoa não quer, não adianta a gente insistir, e a pessoa precisa ver a necessidade daquilo para a vida dela, né? Isso. E eu quero muito que essas pessoas que estão conosco aqui, que elas façam uma autoavaliação e que elas façam uma autopercepção de quais as necessidades delas para ser o líder que ele nasceu para ser. Exatamente. Né? Cumprir o papel dele nesse mundo, né? Que nessa profissão, nessa atividade que ele está, ou que ele está iniciando, ou que ele já está buscando uma reciclagem, né? Eu acredito que vai valer muito, muito, muito aí estar conosco dia 20 e dia 21 de agosto, né? Exatamente. 20 e 21 de agosto, a gente vai entregar, assim, muito conteúdo, muito desenvolvimento, né? A gente vai entregar, eu falo, muita transformação, né? E a gente impacta positivamente a vida dessas pessoas que se permitem estar no treinamento com a gente. A gente impacta, né, também todo o círculo de influência dela, né? As pessoas que convivem com ela acabam sendo impactadas e às vezes é assim, né, impactando uns aos outros, que a gente vai gerando um movimento de tornar as pessoas ao nosso redor melhores, mais preparadas, né, mais humanas, mais competentes, né? Então, às vezes, a gente até falando um pouquinho disso, Kátia, que a gente acredita muito no poder da transformação das pessoas, só que todo o treinamento, embora a gente fale muito da parte comportamental, a gente está falando de resultados, porque o que impede as empresas de terem resultados melhores, o que impede as pessoas de entregar mais resultado é exatamente a parte comportamental que a gente mostra. Sim. Né? Então, às vezes a gente está falando muito de comportamento e tem alguém aqui que é muito focado em resultado, você precisa fazer essa conexão, né? Você não vai conseguir, chegar em resultado se a parte comportamental não está alinhada para fazer esse resultado acontecer. Verdade, né? Vivi, o líder, ele precisa propiciar um ambiente dos liderados para eles desempenhar os papéis deles com mais eficiência, né? A gente vê muito essa falta de pulso, que a gente diz, né? Em algumas empresas, alguns empresários que a gente atende, que ele confia nos seus líderes, mas desconfiando, porque não transmite total segurança. Aí a gente precisa olhar novamente para esse líder e enxergar qual é a sombra dele. A sombra dele é uma falta, algum problema interno dele, né, de confiar nos outros, e a gente precisa trabalhar isso, né? Ou é uma incompetência mesmo do time que ele precisa desenvolver, né? Então, a imersão ela é justamente para isso, para ensinar esse gestor, esse líder de pessoas, a olhar para o time de forma estratégica e fazer as coisas acontecerem. Quem tem que mudar sou eu? Provavelmente. Eu falo que todo time ele é o reflexo do líder que ele tem. Isso. Até teve um dia que eu visitando uma empresa, né? E ela falou assim, olha, porque eu tenho um time muito bom, mas eu tenho uma pessoa aqui, e ela me vê muito falando isso, né? Que a equipe, ela é o reflexo do líder. E aí ela fica assim, mas eu não tô conseguindo engajar, eu não tô conseguindo puxar ele pro resultado, porque ele tá me dando trabalho. E aí eu falei, mas será que eu sou tão ruim? Foi o questionamento dela, será que eu sou tão ruim assim, né? E aí eu falei para ela, sim, ele é o reflexo de você. Ele é o reflexo seu, porque tá faltando alguma habilidade sua para resolver esse problema, né?
Então, sempre a gente traz essa orientação, né, esses caminhos que existem para que o líder consiga resolver os problemas que ele tem dentro da equipe dele. E por mais que ela seja uma excelente gestora, né, tem uma pessoa que está desafiando e ela não está conseguindo responder. Então, ela está precisando de recurso. Sim, é algo que ela precisa desenvolver para que ela passe para ele também ter segurança e desenvolver com seus liderados, né? Exatamente, exatamente. E sabe uma coisa muito legal, Kátia? Porque assim, a gente vê vários líderes que eles pensam assim, né? Donos de negócio, né? Que tem um contato, às vezes, direto com o time, ele todo. Eles falam assim, fulano não tá produzindo, não tá entregando resultado, manda embora. Tudo é manda embora, né? Sim. E na mentoria, na imersão, a gente ensina, né, Kátia? Qual é o momento certo de mandar embora? Será que eu devo mesmo mandar embora? Então, a gente ensina esse gestor a tomar decisões mais inteligentes e estratégicas para ele ter uma equipe 100% engajada, né? E eu tenho um caso, e é possível ter uma equipe 100% engajada? Sim, é possível. Nós temos líderes que já fizeram isso acontecer. E um dos cases, dos meus cases aqui, dos meus alunos, né? Ele não mantém ninguém desengajado no time. Então, a gente ensina estratégias para que isso aconteça. Que tem engajamento, que tem aquele elo que é necessário para obter os resultados que a empresa precisa, né? Sabe uma coisa também que é até legal, a gente está com bastante pessoas aqui, né? O pessoal está fazendo comentário aqui, a Igor está falando, verdade, estão de parabéns, vários pontos de esclarecimento. Teve um outro comentário aqui também, bem legal, ó. As lives estão sendo uma virada de chave, imagina a imersão, né? Vai ser show, já estou ansiosa. Que bom, Jéssica. Vou ficar feliz de te conhecer, viu? Kátia, uma coisa que eu queria comentar é que, assim, às vezes o gestor, o dono do negócio, não investe no desenvolvimento, ele não se vê como líder, para começar, né? Os donos de pequenos negócios, quando a gente fala de liderança, às vezes ele fala, não é para mim não. Mas gente, se você tem uma pessoa no seu time, a imersão é para você. Eu não tenho equipe, eu posso ir? Não tem ninguém, não lidero ninguém, posso ir? Pode também, que vai te agregar muito. E na hora que você tiver, com certeza você lidera alguém, em algum momento, em alguma situação. Então pode ir, vá tranquilo, de olhos fechados, você vai ter muito desenvolvimento. Mas o que eu queria comentar, Kátia, é que muitas vezes o dono de negócio, ele não investe. Ele não busca essa capacitação, né? Ele não profissionaliza a atuação dele como empresário. E aí o que acontece? Às vezes a vida vai exigir de você uma situação que você não vai poder estar ali presente. E aí, como é que está o seu time? Seu time toca o negócio sem você? Esse é o ideal, né? Que ele possa sair de férias e os resultados serem entregues da mesma forma, né? Aí vira aquele. Como é que eles falam? É um trocadilho aí que eles. Agora me fugiu o nome, né? Quando fala que o líder. O gato faz a festa. Não. É quando fala que. Gente, fugiu. Se alguém puder me ajudar a lembrar aí, é quando fala que vira o empresário, ele vira prisioneiro do negócio, né? Aí tem até um termozinho trocadilho, pessoal. Sim. Se eu parar aqui, mas eu vou ficar fazendo vocês esperarem, não. Mas vocês entenderam a mensagem. Então, se você não quer, ficar, você não quer ficar preso no seu negócio, você quer ter liberdade de poder tirar umas férias, se numa necessidade da sua família, né, ou sua, questão de saúde, você precisar se ausentar, que você tenha trabalhado os fatores necessários para o seu negócio funcionar sem a sua presença. E isso passa pela liderança. É verdade, isso mesmo. Vivi, eu aprendi que não tem nada certo de errado, não tem nada, aliás, de errado, a gente viver alguns conflitos na vida. E conflito é uma divergência
de ideia, às vezes, né? Somente Sim. divergência de ideias. E eu vejo que nas empresas, os líderes têm muitas dificuldades em resolver conflitos na equipe. A nossa imersão vai ajudar nessa comunicação aí? E como? Já começa por aí. Já começa por aí, Kátia. Uma das primeiras horas, né, da imersão, a gente trabalha muito essa questão, né, dos relacionamentos. Já começa trazendo um impacto ali de imediato. Porque é uma realidade. Hoje o líder, ele precisa ser facilitador. Sim. Ele precisa ser facilitador. E às vezes o que ele vai precisar facilitar é justamente uma situação de conflito. É que o conflito, se ele não é administrado, ele vira um confronto, né? Vira um confronto. E muitas vezes o conflito já nasce como confronto. Já chega arregaçando. Não é enxergar Já, que é um interessante ponto de vista de cada um, não. Você sabe uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, liderar é uma atitude de coragem, Kátia, porque as nossas fragilidades, elas são expostas, né? Sim. Quando você está numa posição de liderança. Mas a liderança também, ela te dá uma capacidade de autoconhecimento muito grande, porque tem coisas que vão esbarrar em você, só você sendo líder para você perceber. Então ali é mais uma oportunidade para você se tornar um indivíduo e uma pessoa muito melhor. Então, essa questão dos conflitos tá ali na forma de relacionamento, na forma de você se comunicar, na relação que você cria com as pessoas, nos diferentes estilos. É muita coisa para a gente considerar para na hora de resolver um conflito, você bater o olho, fazer uma análise rápida da situação e saber onde atuar e como atuar. Então, tem alguns estilos de liderança que eu ensino na imersão, onde fica muito claro, né, o que está acontecendo, por que aconteceu determinado conflito, situação, né, onde foi responsabilidade do líder, onde que o líder precisa atuar. Então, são respostas que vão facilitando muito a vida de uma pessoa. Sim. Ela bate o olho na situação, ela sabe resolver a situação de forma rápida, de forma equilibrada, gerando solução, ao invés de criar novos conflitos e novos confrontos. Isso mesmo. Ô, Viviane, uma coisa também que eu percebo, que às vezes os líderes, eles não criam aquele relacionamento que seria o desejado com a sua equipe, e algumas informações, em vez de chegar no líder, já chega direto na superintendência da empresa, já chega nos gerentes da empresa. Ou seja, é a administração do seu setor, do seu departamento, você ter uma conversa clara, uma conversa aberta e ser aberto também, né? O líder precisa ser próximo dos seus liderados, mas ele precisa ser uma pessoa que saiba ouvir. E aí a gente tem tanto curso de oratória e no nosso tem o curso de escutatória. Escutatória. Né? A gente trabalha, desenvolve habilidade escutatória. O que acontece, Kátia? Nós temos um dado, não sei se eu já falei aqui com a sua audiência sobre isso, onde as pesquisas apontam que as pessoas que se demitem das empresas, elas se demitem do líder. Né? Então, a maioria, 67% das pessoas que pedem demissão, elas estão se demitindo, não é da empresa, é do líder. E quando isso acontece, é porque ela não encontrou nenhum caminho ali ou uma relação sadia com esse gestor. Esse líder não conseguiu trabalhar, eu falo que assim, é a permissão desse liderado para liderá-lo. Verdade, isso mesmo. Então, acaba que as pessoas, elas pulam a liderança, a hierarquia, né? Elas vão diretamente acima por não confiar no líder direto dela, né? Infelizmente, isso acontece. Às vezes o próprio liderado não entende o ponto de vista do líder, né? Ele não sabe aonde ele quer chegar, que se de fato essa liderança não é uma liderança que está realmente junto com ele, né?
E como perceber isso, como sentir isso, né? Como que eu ajo diante disso, como que eu resolvo esse tipo de situação. É. Olha aí, ó, nós Então, temos tudo um isso a gente comentário do aprende. Douglas. Eu me demiti por causa do meu líder. Aí vem a Aline. Eu concordo sobre pedir demissão por causa da liderança. É muito mais comum do que a gente pensa, gente. Sim, Infelizmente. Infelizmente. E é eu por acho isso que que o eu. diálogo, a comunicação dentro da organização, dentro do seu time, é fundamental. Total. E hoje eu estava atuando, eu faço assessoria numa empresa, né? A gente tem feito um trabalho de coach de performance lá dentro, né, com o time. E hoje, conversando com o líder, a gente estava falando exatamente sobre esse aspecto, né, da comunicação, como que vem sendo a comunicação ali e os pontos de cuidado que ele precisava ter com o time. E um dos fatores, né, que eu estava falando com ele era justamente sobre o impacto que a comunicação, a forma de se comunicar, tem na motivação das pessoas. E muitas vezes você está ali com uma equipe, né, técnica, boa qualificação técnica, um time entregando resultado, e de repente, né, por você não ter habilidade de comunicação, você acaba se comunicando de uma forma agressiva, de uma forma violenta, né? E aí eu falo muito do cuidado que deve se ter até com questão de assédio moral. Então é uma linha tênue e tem que ter muito cuidado com isso. E aí você tá ali com um colaborador altamente engajado e de repente, né, pela sua falta de habilidade de cuidado com a comunicação, você desmotiva e de repente a pessoa está até pedindo para sair. É, verdade. Viviane, e você que lida, e hoje você está com 70 líderes, né? Você está liderando 70 líderes que têm os liderados. Como é hoje essa dinâmica de alinhamento? Tem reunião uma vez por semana, uma vez por mês? Como funciona hoje a maioria das empresas que você hoje tem contato direto? Você sabe que tem empresas que a gente começa a conversar, né, a entender o dinamismo da organização e a gente se espanta de ver que tem empresas que elas não fazem reunião, né? Elas não se. A reunião é para se comunicar, né? E eu lembro de uma empresa que, quando falava de reunião, todo mundo saía correndo, porque ninguém aguentava mais reunião, né? Então, assim, até para ter reunião também, tem que saber, né, momentos de ter, né, e o que fazer nessas reuniões, porque a reunião é um ponto de contato ali do líder, né, é oportunidade para o líder validar e levantar muita informação. E hoje nós temos estilos de reuniões diversas, distintas, que torna a reunião muito mais produtiva e dinâmica. E eu já vi muitas empresas, assim, sabe, Kátia, que o gestor não tinha hábito mesmo de fazer alinhamento nenhum, alinhamento zero, né? Então, cada um vai fazendo o negócio à sua maneira, né? Corria solto. Corria solto. Entendi. Cada um para um lado, aí você não vê uma identidade, uma cultura forte dentro da empresa, né? Cada um faz da empresa o que quer. E aí, um time que não tem coesão, que não tem alinhamento, que não sabe para onde está indo, né, que não tem uma comunicação boa, os desafios já acontecem, mesmo tendo reunião. Agora, sem ter, não funciona, né? É. Minimamente tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí onde faça as coisas acontecerem. E sabe o que eu acho legal? Que às vezes assim, eu já vi acontecer de pessoa que não era o dono da empresa e ele chegar na empresa e começar a incomodar o líder, né, a ponto do líder ter que se mexer e falar, eu vou ter que fazer reunião, não tem jeito não. Sabe? Então, assim, você vê tanto que a postura de liderança, ela não é só de quem está em cima, não, viu? Não, é verdade, Viviane. E o povo tem uma resistência muito grande, uma impaciência de reunir para poder ter essa troca de informações, esses ajustes, esses alinhamentos,
que só tem a ganhar para a empresa, é só, como se diz, só soma para a empresa. O problema é que a gente vê, é muito comum, né, Kátia? A gente vê empresas que só fazem reunião para dar puxão de orelha. Sim, E o aí, Douglas está falando aí, o feedback é essencial, mas olha como é dado o feedback, nós falamos na live passada, né? o Douglas está comentando que o Douglas comentou mais cedo aqui que ele foi uma das pessoas que pediu demissão, né? Sim, E o Douglas, ele fala, eu fiz muito isso, ó, incomodava todos para fazer reunião. A reunião, ela deve ser feita de forma estratégica, né, Kátia? Então, é ponto de comunicação, é ponto para você exercer liderança. Tem muitas estratégias que podem ser usadas dentro de reunião. E reunião aproxima, né? Reunião aproxima. São oportunidades que se criam dentro de reuniões. Agora, se você não tem estratégia nem para fazer reunião, aí fica complicado. Eu reuni Aí vai numa ser perda de empresa, tempo. eu reuni numa empresa há pouco tempo com um empresário, onde nós conversamos sobre os colaboradores, ele nunca tinha feito nenhuma reunião, o negócio dele já tem mais de 12 anos, tinha Nossa. colaboradores que trabalham na empresa com mais de 7 anos, ele não sabia se o colaborador era casado, se tinha filho, não sabia nada sobre o colaborador. Eu falei, meu Deus do céu, não conhece a equipe dele, é zero conhecimento. E aí é onde a gente fala que muitas vezes você tá patinando, né? Enquanto um tá cavando buraco, o outro tá jogando terra. Verdade, Então, desse jeito. acontece mais ou menos isso, né? E aí ali você tá, além de estar atrapalhando o avanço do time, você tá jogando dinheiro fora. Sim, e o líder ele tem que somar com os empresários, mas desde que os empresários também buscam esse desenvolvimento pessoal para ver os valores deles, se estão igual com o da empresa, para saber onde ele quer chegar na empresa, para ele ter realmente a clareza daquilo que ele quer para a vida dele. Né? Se o Porque empresário não sabe, como é que ele vai cobrar? Até porque tem muito empresário por aí que é melhor não aparecer na empresa, porque quando ele aparece, ele mais atrapalha do que ajuda. Nesses casos, né, Kátia, esse líder, esse empresário, ele precisa ter um gestor que toma conta do negócio dele, que vá tocar o negócio sem a presença dele. Então, novamente, é através de entender o contexto, entender o perfil, entender as necessidades para tomar uma decisão inteligente. Eu mantenho o meu negócio e eu lidero o meu negócio, ou eu coloco alguém ali para tocar o negócio por mim? Ele tem que estar muito bem resolvido com essa situação. Sim. E ele aceitar essa ajuda, esse profissional de fora para fazer a gestão do negócio dele, ele vai ter que se submeter a muitas, vamos dizer, ele vai ter que se submeter a muito entendimento com essa pessoa e principalmente a aceitação do jeito que o outro profissional vai explicar para ele. Meu suporte tá caindo aqui. A gente vê muito o ego, né? Sim. O ego fala mais alto. Então, eu sou o dono da empresa, eu tenho que estar aqui. As coisas têm que ser feitas do meu jeito, né? Então, muitas vezes o ego atrapalha muito as decisões de negócio. Né? A gente tá vendo aqui, né, o Douglas comentando, né? Eu fiz de tudo para melhorar, mas minhas forças foram acabando e eu resolvi sair porque estava me fazendo mal. E hoje, hoje as gerações, elas fazem mais isso, né? Antigamente, podia dar porrada o tanto que fosse, que as pessoas ficavam, né, até o final das suas vidas, aposentavam. Até o final da vida profissional dela, ela estava ali naquela empresa. Hoje não. Hoje não. Então, hoje existe muito mais possibilidades, né, de uma pessoa se recolocar no mercado, dela transitar de carreira, né, dela viver de outras rendas, de outras fontes. Então, com o conhecimento acessível hoje, o desafio do líder para conseguir manter um time
é muito maior, é muito mais desafiador. Mas Exige muito mais. O Douglas, com certeza, ele é um rapaz visionário, tinha segurança, né, das suas qualidades, suas capacidades, suas habilidades para trabalhar e fazer algo melhor, e ele fez o que ele pôde, mas não valorizaram. Ele tá falando lá que depois que ele saiu, procuraram ele para dar consultoria, né? Sim, aí faz mais sentido esse tipo de relação. A gente vai aprender isso, né? Como é que eu faço com que essas relações elas sejam mais interessantes para que todo mundo fique bem? Porque você ter um profissional que não está feliz no seu negócio, de duas uma, ou ele não vai produzir, ou por falta de engajamento, ou porque ele vai sair, vai te deixar na mão, ou porque ele ficou doente, adoeceu. Então, não tem produção, gente. O resultado final é não produção. Não tem a entrega. Esse olhar para dentro, isso é muito importante, né? Para as conquistas da gente. A Jéssica está falando que estamos vivendo uma onda de empreendedorismo e novos empresários. Qual será o diferencial para esse público na imersão? Desenvolvimento de habilidade, Jéssica. Desenvolvimento de habilidade. Quando eu falo, né, desenvolvimento de mentalidade estratégica, né, e de desenvolvimento de habilidades mesmo. Hoje, para qualquer profissional que quer estar no mercado, que quer ser melhor, que quer se tornar competitivo, você tem que fazer mentoria. Tem a imersão, tem que estar na imersão. Agora, se você não quer crescer na carreira, não quer que seu negócio prospere, você quer que seu negócio quebre, feche as portas, você quer parar de trabalhar, você não quer mais nada com a vida, aí você fica em casa. Se você quer progredir como pessoa, como negócio, carreira, você precisa estar na imersão de liderança. A gente desenvolve muito. Você falou em vários momentos hoje da mentoria, né? Essa imersão é a mentoria que você faz, que você está trazendo ela compactada para a imersão de 2 dias, não é? Fala mais sobre isso aí, por favor. Vamos falar, porque teve algumas perguntas sobre isso, né? O programa de mentoria, gente, ele veio na pandemia, né? Como a gente estava online, não dava para praticar um treinamento, né, extenso ali de 16 horas, né? Com conteúdo tão rico, num formato igual nós vamos fazer em Araxá, que vai ser super gostoso ali, né? A gente vai estar junto, em contato, né? E aí isso traz uma riqueza muito grande. Esse relacionamento ele é muito gostoso, muito, muito prazeroso. Então vocês vão sair da imersão realmente transformados. Realmente transformados. A mentoria, por que foi chamada de mentoria? Porque é o mesmo programa que foi feito na pandemia, né? E eu distribuí isso em vários encontros e com isso eu tive uma flexibilidade muito maior ali, né, para chamar de mentoria. Então a gente ficava mais tempo, né? A gente tinha uma possibilidade maior, estava todo mundo em casa, todo mundo seguro, né? As crianças estavam perto. Então a pandemia nos permitiu fazer um formato de desenvolvimento que eu pude chamar de mentoria. Mas o conteúdo do programa é o mesmo. O conteúdo do programa é o mesmo, tá? Fiquem tranquilos, é a mesma base de conhecimento. É o mesmo programa. Responde a pergunta do Douglas aí, ó, e manda ele para Araxá. É verdade! Não tem, Douglas. O Douglas, ele ia fazer a mentoria, né? Hoje a mentoria em si, o programa de mentoria, ele está em outro formato. Tem esse conteúdo, mas ele é mais extenso, né? O programa ele é mais extenso. Mas nesse formato, né, com esse conteúdo, né, entregue nesse formato de imersão, não tem previsão, pessoal. Por isso que eu falo, Araxá é tão gostoso. Eu adoro ir para Araxá, Kátia. Só tenho ótimas recordações, né? Eu busquei muito desenvolvimento em Araxá. Eu acho a cidade uma delícia.
Então, vale muito a pena quem não é de Araxá, que está aí pertinho. Inclusive, se eu fosse você, pegava esse aviãozinho aí e mandava para todo mundo que você conhece aí, que mesmo não sendo de Araxá, pode ter possibilidade de participar. E é um investimento, é acessível, né? O programa está acessível, a gente vai estar junto, tem network, a gente tem os coffee breaks, o hotel é um charme, o hotel, né, Kátia? Lindo, muito gostoso. É muito gostoso. Então, vale muito a pena. Douglas, não perde essa oportunidade não, cara. Vamos para essa turma que você não vai se arrepender. Pelo contrário. Depois você vai falar, Vivi, devia ter feito lá na primeira turma quando você me chamou. Verdade. E, Douglas, eu vou te contar, viu? Benefício gigante, viu? Com investimento pequeno, bem acessível. Super acessível, né? E a gente parcela em 12 vezes se precisar, né, Kátia? É verdade. Para ajudar. Vivi, nós estamos já dando nosso tempo, né? E eu quero saber se tem mais alguma pergunta, tem algum compartilhamento aí de vocês conosco. Quando vai ser? Dia 20 e 21, Douglas. Vamos 20 e 21 de para agosto. Você tem o contato do Douglas ou ele coloca para a gente no direct aí seu contato, viu? Isso, chama a Vivi lá, tá? Isso, Douglas. E a Jéssica tá falando aqui, sinto que tem uma galera que tá vindo com um ar de sabe muito e, na verdade, é preciso realmente aprender, né? Falam em métodos que realmente dá certo. Pelo que li de feedbacks, o de vocês é método. Jéssica, é método. Aqui não tem oba-oba não, Jéssica. Não tem, não. Sabe uma preocupação que eu tive, né, com esse programa? Só para compartilhar com vocês um pouquinho da minha mentalidade, tá? Quando eu fiz a minha formação de líder coach, eu fiz pelo programa da Coach Corporation, que é considerado pela ONU como um dos programas mais completos de liderança do mundo. Então, eu sou certificada por essa organização reconhecida pela ONU, ok? Dentro do programa, eles ensinam uma técnica que eu tentei aplicar várias vezes. Eu apliquei várias vezes e vi pessoas aplicando. E eu não acredito que aquilo funciona. Eu não acredito, Kátia. Eu não vi na prática aquilo funcionar. Para o gestor que está ali na lida diária, talvez para nós, atuando como coaches profissionais, pode funcionar. Mas para a lida do gestor, eu nunca vi funcionar. É complexo para eles, né? Aí, o que eu fiz? Esse programa, ele já foi testado, comprovado, validado. As técnicas funcionam. Eu não iria ensinar se não funcionasse. Eu não iria fazer parte do escopo do programa. Se não funciona, a gente precisa analisar e ver por que não está funcionando. Porque as técnicas que eu ensino, elas funcionam. E tem comprovação. E a pessoa já sai de lá aplicando, né, Viviane? Não tem aquele negócio que eu vou pensar o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Não, já sai com ferramentas e técnicas para colocar em prática e obter resultados já de imediato, né? Sim, e de forma muito pragmática, né? A pessoa vai chegar na empresa, no negócio, em casa, ela vai parar diante da situação, ela vai saber o que fazer. Ela já vai ter até atitude proativa de sair fazendo coisas que ela nunca fez. Aí ela vai, de repente, conquistar a atenção da esposa. Isso. Né? Vai ganhar um olhar diferente do marido. Aí chega na empresa, o time começa a ver uma mudança. Falou, opa, tem coisa mudando aí nesse gestor, né? Tem coisa diferente. Então as pessoas começam a perceber a mudança. E quando a mudança é para melhor, ela inspira, ela motiva, ela engaja, ela transforma. Isso mesmo. Vivi, nós teremos uma aula quinta-feira, né? Um aulão. Douglas, esteja conosco aí, viu, Douglas? Vocês, todos que estão aqui, são os nossos convidados para estar nesse aulão, dia 11/8, que vai acontecer, eu acredito que pelo YouTube ou por uma sala fechada, que nós estamos organizando, né, Vivi? No dia 11, às 20 horas. Vai ter um link aqui na bio para você participar do grupo do WhatsApp,
um grupo silencioso, viu? É um grupo específico para mais informações aí nessa aula. Esse link, inclusive, da nossa aula, né, Kátia, só vai ser disponibilizado lá. Sim. Só vai ser disponibilizado lá dentro do grupo. Então, é muito importante que vocês estejam lá, tá? Estejam... Isso, mas, Douglas, para eu não esquecer de você, entra no grupo. Entra no grupo, porque a nossa atenção vai ser nas pessoas do grupo, tá? Vai ser nas pessoas do grupo. Senão corre o risco, gente, da gente deixar alguém para trás, né? E a gente quer todo Sim. mundo lá junto com a Todo gente. mundo lá para nós, para essa aula, né? Exatamente. Vivi, então encerrando hoje aqui a nossa live, agradecer cada uma que passou por aqui conosco, aqueles que trouxeram as suas contribuições, nosso muito obrigada, nossa gratidão. E a você, Vivi, muito obrigada. E eu estou ansiosíssima para a nossa imersão aí dia 20 e 21. Viu? Perfeito, eu também estou muito animada para estar aí, para estar visitando Araxá de novo, que eu adoro tanto. Que bom. E, Kátia, sabe o que eu adoro? Meu esposo viaja bastante para Araxá, né? E eu lembro que quando eu estava grávida, né, eu gostava do doce de ambrosia. Ah, sim. Gente, aí eu comia, eu falava para ele assim, para de comprar, para de trazer, porque é uma memória tão gostosa, assim, quando Que eu memória como afetiva ambrosia. gostosa que ficou, né? Muito boa. E aquele doce feito em Araxá é diferente, gente. E aí eu vou ir buscar um potinho de ambrosia no dia do Com treinamento. certeza você vai levar dessa vez. Com certeza, já faz tempo que eu não como ambrosia. Olha Gente, falei certo, é ambrosia mesmo, né? ambrosia, Falei certo. Falou certo. Mas é isso aí. Douglas, tá no link da Kátia aí, tá bom? Só clicar no... Paiva, isso mesmo. Só clicar na bio dela aí que você vai achar o link da sala lá do grupo, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Vivi, um grande beijo. Fica com Deus. Gratidão, viu? Eu que agradeço, minha querida. Foi uma alegria estar aqui com você hoje. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.